Meu nome é Rafael Policiano, eu sou administrador de empresas. Esse é o Momento Construir com a Eleve e hoje nós vamos falar de administração de obras. Eu vou contar um pouco sobre o meu histórico nesse segmento de construção e obras, né? Eu morei fora de São José por algum tempo e quando eu voltei era natural entrar no ramo imobiliário. Meu pai é do ramo imobiliário, meu sogro é do ramo imobiliário, meu cunhado é arquiteto, então era natural para mim entrar nesse e eu montei a empresa Policiano Empreendimentos, que ela estrutura projetos desde o princípio até o final e a gente vende as casas prontas. Ao entrar nesse processo, a administração de obras foi natural para mim, porque eu tinha que conduzir um projeto do começo ao fim. E as pessoas começaram a me pedir para que eu ajudasse com alguns outros tipos de obras que eu não estava participando, me fazer perguntas, querer saber um pouco mais sobre como é o dia a dia de obras, e aquilo foi se tornando parte do meu dia a dia, né? Então hoje o processo que eu faço de administração de obras, ele foi natural ao processo de se começar a empresa Policiano Empreendimentos, que hoje eu tenho a Policiano Empreendimentos e a Policiano Gerenciamento. Então, na verdade, o que é a administração da obra? É você fazer com que a obra seja executada dentro do período correto, do custo correto, com as melhores pessoas, os melhores fornecedores, dentro do seu fluxo financeiro e que o seu cliente esteja satisfeito com o resultado final. Então as pessoas às vezes me perguntam, mas você é arquiteto, você é engenheiro? Não, eu sou administrador. Arquiteto a gente contrata, o engenheiro a gente contrata e eles são muito essenciais na obra. Mas se você não tiver ali um maestro para fazer as coisas acontecerem, é aí que eu acho que é o diferencial da administração de obras. Quando a gente fala de etapas de uma construção, né, e aí que eu acho que a administração de obra tem que entrar no momento zero, né? Porque qual que é o momento zero de uma obra e depois a gente vai falar de cada uma das etapas. Mas o momento zero é você entender o que o cliente quer, o que a pessoa que vai construir, o que ela quer, porque acontece muito da pessoa já ter um terreno e aí correr atrás do engenheiro, por exemplo, ou de um arquiteto. E ela vai falar para o arquiteto ou para o engenheiro que ela quer uma casa de 2 andares ou uma casa térrea com 4 quartos. Não cabe no terreno. Então você vai ter que subir 2 andares, por exemplo, né? Então o que eu falo para todo mundo que pensa em construir é, antes de mais nada, vamos fazer uma reunião para entender o que você quer. Tipo de casa, tipo de terreno, o que você quer na casa, o que você não quer, qual é a sua viabilidade financeira, até quanto você pode gastar. Porque não adianta nada você tentar desenvolver um projeto ou jogar um terreno na mão de um arquiteto ou de um engenheiro e o resultado vier diferente do que você pode pagar, certo? Ou abaixo do que você está imaginando. Então eu acho que a primeira fase de tudo é fazer um estudo do que você quer, de quanto o seu bolso pode pagar e de aonde seria o melhor lugar para a gente desenvolver esse projeto. Aí a gente vai falar assim, ótimo, já sabemos o que você quer. Quem é o arquiteto ideal para a sua obra? Porque eu quero um estilo mais moderno, eu quero um estilo mais clássico, eu quero um estilo mais rural. Cada arquiteto tem o seu estilo que ele se adequa mais àquilo. Aí a gente vai buscar aquele arquiteto, aí a gente vai imaginar, beleza, já encontramos o arquiteto, qual que é o engenheiro perfeito para a sua obra? Aí a gente vai pensar no engenheiro e as coisas vão se montando. Então essa é a primeira fase, a fase de moldar o que seria o projeto. Bom, feito isso, o projeto já definido, a gente vai pensar em contratação de equipe, achar a principal equipe que vai tocar aquela obra, né? A gente vai pensar quais vão ser os nossos principais fornecedores de material. A gente vai pensar qual é o tempo de execução e montar um cronograma para essa obra. E depois a gente vai começar e dar início à obra, né? Dentro da obra a gente tem diversos momentos da obra que a administração faz parte, mas a gente vai pensar, agora nós estamos pensando no todo, né? O pré-obra, a obra e depois a conclusão da obra, né? Que também depende da parte de acabamentos, a gente vai entrar na parte de acabamento, na parte de escolha dos móveis, na parte de marcenaria, na parte das esquadrias. Então tem tudo isso que seria a conclusão e o fechamento. Mas são os processos, né? O pré, o durante e o depois da execução para garantir que a entrega seja perfeita. Qual que é o principal objetivo da administração de obra, né? Garantir a entrega com sucesso. E como é que a gente garante a entrega com sucesso, né? Primeiro, a gente tem que trabalhar dentro de um cronograma, porque se a pessoa imagina entrar na casa em 12 meses, a gente tem que ter um cronograma de
entregar a casa em 12 meses e ela não pode ter uma surpresa de que daqui a 12 meses ela não vai conseguir entrar na casa, porque às vezes ela tem que cancelar o aluguel que ela já está pagando, ela já vai sair da casa que ela vendeu. Então, manter o cronograma em dia é essencial. Outro ponto muito importante para se controlar a entrega da administração é o custo. Alguns clientes são muito sensíveis a custo. Se você entregar uma obra com R$1.000 a mais do que estava numa planilha, aquilo vai fazer muita diferença na entrega dele. Então, eu acho que esse é um papel muito interessante da administração, porque quando o cliente não sabe se uma laje em balanço, quanto essa laje em balanço vai aumentar o custo dele. Ele não sabe quanto que uma viga invertida vai aumentar o custo dele. Então, a administração vai também trazer esses pontos para ele, falar, olha, esse projeto que o arquiteto está te desenhando é maravilhoso, mas dentro do seu custo ele não vai ser viável. Então, as pessoas acabam tendo essas surpresas por falta de conhecimento durante a administração, porque tudo que foi apresentado para ele, ele aceitou, ele não sabe quanto isso vai custar a mais no final, e a hora que você vai fazendo a obra, no final você sai com uma diferença de 20, 30, 40, R$100.000, tá? Então, o controle do custo é essencial. Ter uma boa equipe é outro ponto, porque a equipe é o clima da obra, né? Se a obra vai estar limpa, se a obra vai estar organizada, se não vai ter conflito entre as equipes, se o pessoal está todo engajado em entregar aquilo no horário. Então, às vezes, como em qualquer outro comércio, as pessoas que estão lá dentro é que vão fazer a diferença. Por fim, eu acho que outra questão muito importante é dar visibilidade para o cliente. Aí que eu vejo a diferencial da administração. No longo de uma empresa, no trabalho de uma empresa, no trabalho de uma obra, você tem surpresas, certo? Você tem contratempos. E se a pessoa, no caso do seu cliente, não sabe desses contratempos ou não fica a par do que acontece, de como isso vai influenciar no resultado final, depois ele tem surpresas, e as surpresas são sempre desagradáveis. Então, ao longo da obra, né, você tem que ir dando inputs para o cliente, falando, olha, tive um problema com a piscina, ela não vai ficar como você imaginava, mas eu vou resolver e vou trazer uma coisa diferente, vou trazer uma solução. Olha, eu tive um problema com o muro, vamos resolver dessa forma? Talvez vai custar R$1.000 a mais, mas eu vou tirar essa diferença de R$1.000 ali. São pontos de visibilidade que o cliente, na hora da entrega, ele está sabendo de tudo o que vai acontecer. Então, assim, se a gente, na minha visão, né, pontos críticos, tempo, custo, equipe e visibilidade. Dá para o seu cliente a visibilidade. Depois, são questões mais burocráticas, né? Como controlar a questão de impostos, de equipe, de pagamentos, fornecedores e tudo isso, mas que isso é uma parte mais burocrática. Eu acho que os pontos principais são esses que eu falei. Quando a gente pensa em erros que podem acontecer quando você não tem uma boa administração, né? Eu não caracterizaria como erros. Eu acho que acontece por falta de experiência, por falta de conhecimento. Então, por exemplo, um deles seria estourar o custo, certo? Uma pessoa que não entende quanto custa cada etapa da obra, ela não sabe mensurar como ela vai ser entregue no final, certo? Uma pessoa que não entende quanto tempo cada etapa da obra leva, ela vai dificilmente conseguir montar um cronograma adequado. E é nesses detalhes de cronograma e custo que você tem as surpresas, né? As surpresas que não são agradáveis. Então, eu acho que eu consigo fazer essa obra em 8 meses. Mas você considerou que só a terraplanagem da sua obra vai levar 2 meses? Que depois você vai ter só 6 meses para executar a sua obra toda? Não, exato. Por falta de conhecimento. Então, e também não é assim, nós sabemos tudo. Não, mas nós fazemos mais obras. As obras trazem experiências e essas experiências elas são replicáveis. De uma forma ou outra, você consegue replicar o que aconteceu numa obra para essa. E isso te traz visibilidade. Então, quando você fala, mas o administrador sabe mais do que eu de obra, não, ele só vive mais do que eu. E ele evita esse tipo de erro pela vivência, ele evita o atraso pela vivência de saber como as coisas acontecem. Ele evita os custos de estourar porque ele sabe, olha, eu vou ter um aumento de custo aqui, então é melhor eu cavar uma forma de compensar esse aumento de custo por uma surpresa que eu tive ao longo da obra. Muito difícil uma pessoa que tem um outro trabalho, um médico, um advogado, um administrador que seja, que ele não está focado na obra, enxergar aonde que ele consegue fazer essas mudanças. Ele não está no dia a dia.
A cabeça dele está no trabalho dele, a cabeça do administrador está na obra, a cabeça do gestor de obra está ali. Então ele consegue o dia todo olhar para a obra, aonde está atrasado, aonde o custo está alto, qual o problema de equipe, certo? Ó, estamos precisando falar com o nosso cliente e falar para ele que esse problema está ali. Vamos trazer o problema e vamos deixar para resolver junto com o cliente. Então, os erros, que eu nem chamo de erro, né? Falta de experiência é que traz essas surpresas. As surpresas podem ser evitadas com uma boa gestão, com um bom controle, a presença na obra e o dia a dia. Quais tipos de obras a administração deve atuar ou pode atuar? Qualquer obra. Desde uma reforma de colocar uma piscina no fundo do quintal até uma obra milionária de 6 andares, entendeu? Em todas elas você precisa de administração de custos, previsibilidade na questão de tempo, administrar a sua equipe, manter todos os pagamentos em dia e resolver os problemas Olha, um detalhe muito importante, por exemplo, que a gente não comentou aqui. Às vezes, a falta de produto na obra, numa reforminha, que vai durar 2 semanas, pela falta de produto ela leva 6 semanas para acabar. Porque o pedreiro está lá, o cara está atendendo o cliente dele, o médico, por exemplo, ele está na casa, lá no consultório atendendo um cliente e o cara precisa de um saco de cimento. O cara fica a tarde inteira esperando um saco de cimento porque o médico não pode parar e levar. Entendeu? Isso não acontece com o administrador. O cara ligou, o pedreiro da obra falou, estou precisando de produto aqui, isso sempre acontece, estou precisando de produto aqui, em menos de 10 minutos o produto está na obra. Porque você tem 10 fornecedores diferentes, alguém vai te atender. Então, isso não vai acontecer também numa obra pequena, como vai acontecer numa obra grande. Então, assim, a administração ela vai funcionar super bem em qualquer tipo de segmento. Uma dica para quem vai construir agora, eu está procurando ou reformar, ou uma casa nova e etc. A primeira coisa, pensar muito bem sobre o que você quer. O papel aceita tudo. Então é muito melhor que você gaste tempo no papel, gaste tempo no projeto, gaste tempo no cronograma, gaste tempo na viabilidade financeira, do que fazer isso depois da obra começada. Às vezes as pessoas me perguntam, vale a pena eu ter um design de interiores? Muito. Porque as pessoas são indecisas, a maioria. Então você começa a obra sem um design de interiores, sem saber exatamente como aquela obra vai terminar, e aí você começa a fazer mudanças ao longo da obra. Isso encarece, isso demora, isso complica. Então quando você investe um valor que seja num design de interiores, por exemplo, você já sabe como a casa vai terminar, você tem uma visão de 3D. Se você não está contente com aquilo, troca no papel, troca no projeto, troca antes. Se você não consegue, se o design de interiores está fora do seu orçamento, vamos desenhar bastante, vamos fazer uma planta baixa bem feita, vamos tentar imaginar como a casa é antes de começar a construir. Depois de começado, fazer qualquer mudança sai muito caro. Eu, às vezes, vários clientes falam comigo e eu falo assim, cara, o primeiro trabalho que eu vou fazer com você é como se fosse uma consultoria e eu não vou te cobrar nada por isso, nós vamos trabalhar só para ver se o seu projeto pode sair do papel, porque às vezes a pessoa fala e ela não consegue tirar o projeto do papel porque não cabe no orçamento, porque não cabe no tempo, porque não é aquilo que ela quer. Então a gente perde um tempo no papel para ver se realmente aquilo é o que ela quer. Uma vez feito isso, a obra vai fluir muito melhor. Então acho que a principal dica para uma pessoa é perca tempo no pré-produção, perca tempo no estudo de viabilidade, perca tempo no cronograma, perca tempo na sua planilha, de quanto dá para gastar. Depois a obra vai fluir muito melhor se a gente perder tempo no antes. Bom, esse foi mais um Momento Construir com a Eleve. Convido vocês que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, entrar no Instagram, rpoliciano. Vão conhecer um pouco da Policiano Empreendimentos e Gerenciamentos. Agradecer o espaço da Eleve, eu acho esses vídeos fantásticos. A Eleve, além de um parceiro dos negócios, aqui, por exemplo, nessa obra, também, eu acho, uma das empresas referências em São José e eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem dos vídeos. Então, eu agradeço o espaço, convido todos a conhecerem nosso trabalho e, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado.